O Brasil lançou oficialmente o Fundo de Florestas TFFF, com promessas de 5 bilhões e meio de dólares em aportes. As presidências da COP30, que é brasileira, e da COP29 do Azerbaijão publicaram o Roadmap de Baku a Belém, um documento que dá algumas ideias para o mundo atingir 1,3 trilhão de dólares por ano em financiamento climático para os países em desenvolvimento. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso na cúpula dos líderes dizendo que o mundo precisa de um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Mas, obviamente, ele não mencionou a exploração que a Petrobras vai fazer na foz do Amazonas. A COP30 começa oficialmente daqui 2 dias, na segunda-feira, mas a semana já teve bastante notícia. Ah, sim, e a estrutura da Zona Azul, que é onde acontece a parte oficial da COP, ainda não está totalmente pronta. Olha o barulho aqui. Barulho de obra. A gente te conta tudo isso no episódio de hoje, direto de Belém. Meu nome é Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, um podcast do Reset. Nosso objetivo é explicar na prática como a gente pode encontrar novas maneiras de produzir e de consumir para evitar o pior da crise do clima. A cada 15 dias, a gente te conta histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono, que respeita o planeta e as pessoas. Esse episódio é um oferecimento de Marfrig BRF. A grande notícia da cúpula dos líderes foi o anúncio do TFFF, o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. Aqui em Belém, ele foi lançado oficialmente, e com a promessa de aportes que já somam 5 bilhões e meio de dólares. O Brasil já tinha dito que ia colocar 1 bilhão de dólares. A Indonésia também tinha sinalizado um investimento e vai colocar outro bilhão de dólares. A grande novidade foi o compromisso da Noruega, que vai ser de 3 bilhões de dólares ao longo de 10 anos. A França anunciou que vai contribuir com 500 milhões de euros, e os Países Baixos com 5 milhões e Portugal com 1 milhão vão ajudar a pagar as contas para que o TFFF possa começar a operar de fato. Tem um episódio inteiro do Carbono Zero só sobre o fundo e eu explico em detalhes como ele vai funcionar. Mas aqui eu vou dar um resumo básico sobre esse fundo. Esses países que anunciaram aportes são os chamados patrocinadores. E esse grupo também pode incluir entidades filantrópicas. Na sexta-feira, a fundação do bilionário australiano Andrew Forrest, que tem uma mineradora e também aposta no hidrogênio verde, foi a primeira a anunciar um aporte filantrópico no TFFF. Esses patrocinadores estão fazendo um investimento, não é uma doação, e eles vão receber o dinheiro de volta com um pequeno retorno. O essencial é que eles aceitam correr um risco maior. Isso ajuda a atrair investidores privados, que são grandes fundos internacionais, como fundos de pensão, por exemplo. Cada dólar dos patrocinadores vai permitir trazer 4 de capital privado. A ideia é que o fundo, o TFFF, dê lucro. E esse lucro vai ser repassado para os países que estão protegendo as suas florestas tropicais. Até agora são 5 bilhões e meio de dólares prometidos pelos patrocinadores, e o objetivo final é chegar a 25 bilhões. Ou seja, isso traria outros 100 bilhões de recursos privados, que daria um total de 125 bilhões de dólares. Mas chegar lá vai demorar um tempo. A meta anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é, no primeiro ano, conseguir 10 bilhões de dólares dos patrocinadores, que trariam outros 40 bilhões privados para o fundo. Como o anúncio surpreendeu positivamente, a gente acredita que chega nisso muito mais rápido do que ele tinha pensado originalmente. Esse é o João Paulo Rezende, que é subsecretário de Assuntos Econômicos e Fiscais e o responsável pelo TFFF no Ministério da Fazenda. Eu conversei também com o Garo Batmanian, que é diretor do Serviço Florestal Brasileiro. O Garo foi quem apresentou a ideia do TFFF pela primeira vez publicamente, 2 anos atrás, na COP de Dubai. Aqui em Belém se falou muito de quem vai contribuir com dinheiro. Eu perguntei para o Garo sobre os países que estão do outro lado, que vão ser os beneficiários do TFFF. São 73 países que têm florestas tropicais e que potencialmente podem ser esses beneficiários. Só que para entrar no fundo, para fazer parte desse mecanismo, eles vão ter que passar por um processo de adesão. Eles vão ter que ser aceitos. Vai levar algum tempinho, não é muito tempo. Porque, veja, a secretaria, o Banco Mundial só formalmente aprovou ser a secretaria no dia 21 de outubro. Então agora
o que está na nota conceitual e a gente está preparando manuais operacionais, que é justamente aquilo em inglês, como fazer, o how to, os manuais operacionais a gente já está fazendo. Antes mesmo do banco ser escolhido, a gente já começou a fazer. Então, no manual operacional vai ter o que você tem que apresentar e como que a gente vai ver que o dado está certo, que a informação está certa. Essas informações incluem garantir que o país está com o desmatamento sob controle e também os planos do que eles pretendem fazer com os recursos recebidos. E aí eu fiz uma outra pergunta para o Garo Batmanian. Quando é que o fundo vai efetivamente começar a operar? Volta para me perguntar daqui a alguns meses. Eu não sou grão-mestre em xadrez, eu consigo pensar 4 jogadas lá na frente, mas eu não consigo pensar 40 jogadas lá na frente. Então, a gente tem um passo, um caminho até um certo ponto, mas a gente tem que ver quais são os países que vão entrar, e aí às vezes o cara levanta uma pergunta que eu não pensei. A ministra fala uma coisa que eu acho muito importante, a ideia foi do Brasil, é do Brasil. O Brasil lançou a ideia, mas o Brasil não é dono da ideia. Então a gente está fazendo isso numa busca muito intensa desse multilateralismo, do mutirão, de compromisso. Então tem que ver quais países vão entrar. Por exemplo, desde o início a gente estava conversando com alguns países. A Holanda a gente começou a conversar tem pouco tempo, ele anunciou ontem. Então, vai que a Holanda pensou num troço que eu não tinha pensado, eu tenho que fazer um pequeno ajuste. Obviamente, não tem mudança radical. Eles gostaram da nota conceitual para poder entrar. Mas sempre pode estar faltando uma vírgula ali, um detalhe ali, e a gente vai ter que fazer uns pequenos ajustes. A ministra é a Marina Silva, do Meio Ambiente, que é a chefe do Garo. O TFFF vai ter uma governança composta tanto pelos investidores quanto pelos países beneficiários. Esse vai ser um dos primeiros passos práticos do fundo. E tudo vai funcionar dentro do Banco Mundial. As perguntas que ele está mencionando são parte natural do processo de investimento. A Alemanha, por exemplo, disse que vai colocar dinheiro no TFFF, mas vai analisar as condições e, eventualmente, fazer algum questionamento. Vamos ouvir o que disse o primeiro-ministro alemão, o Friedrich Merz. Quanto às contribuições para a iniciativa TFFF, isso nos chegou relativamente em curto prazo e precisa ser analisado com cuidado. Também queremos revisar novamente o instrumento. Eu disse na reunião sobre energia que faremos uma due diligence sobre o fundo. Precisamos examiná-lo com atenção e participaremos dessa iniciativa com uma quantia considerável. O fato de ainda não definirmos o valor hoje não significa que estejamos evitando o assunto. Houve 2 ou 3 países que mencionaram números abstratos, outros não o fizeram. Eu fui a pessoa que recebeu grandes aplausos ao anunciar uma participação significativa nesse projeto. O fato de ainda não apresentarmos valores concretos tem simplesmente motivos práticos. Precisamos representá-los no orçamento. Também precisamos revisar a estrutura novamente e, se for necessário, propor como ela deve ser organizada. Então, vamos participar. E não há absolutamente nenhuma divergência sobre isso dentro da coalizão do governo. O nome Cúpula dos Líderes é meio enganoso. Não é bem uma reunião de cúpula em que os chefes de Estado e de governo se sentam para discutir e decidir coisas, como, por exemplo, acontece numa cúpula do G7 ou do G20. Na verdade, o país que cedia a COP nem precisa fazer essa cúpula, entre aspas, se não quiser. Mas, em geral, eles querem. Normalmente, o que acontece são 2 dias de discursos rápidos, um em seguida do outro, dos líderes que decidiram ir, ou, às vezes, dos ministros que eles mandaram para representar o seu país. O país anfitrião é sempre o primeiro a ter a palavra. A parte mais importante do discurso do presidente Lula foi a seguinte: acelerar a transição energética e proteger a natureza são 2 maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Isso é só um discurso. E é também uma tentativa de imprimir um tom para a COP, falando do assunto mais importante quando se trata de mudança do clima, que são os combustíveis fósseis. Mas falar de combustíveis fósseis dentro da negociação é muito difícil. No próximo episódio do Carbono Zero, a gente vai falar da agenda da conferência e explicar isso em mais detalhes. Agora, sobre o discurso do Lula.
O Brasil já é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e o plano é subir ainda mais no ranking. A palavra-chave da fala dele, na minha opinião e na de muita gente, foi contradições. Teve um outro discurso que chamou a atenção. Foi o do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Enquanto vários líderes tocaram no assunto da importância da colaboração e do multilateralismo, o Petro foi o único que deu nome aos bois e atacou diretamente o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. A ausência dos Estados Unidos aqui, a recusa do senhor Donald Trump em vir, sua negação pessoal da ciência e sua liderança de olhos vendados, conduzindo sua sociedade e a humanidade rumo ao abismo. Hoje, o senhor Trump está literalmente contra a humanidade. Sua ausência aqui prova isso. Trump está contra a humanidade. O que fazemos então? Deixamos ele em paz. Esquecemos dele. O esquecimento é o maior castigo. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Na volta, eu falo de financiamento climático, que é o assunto mais complicado de qualquer COP. As mudanças climáticas estão aí e os impactos já são sentidos. Calor extremo, secas prolongadas, chuvas intensas. E empresas responsáveis têm um importante papel para reverter esse cenário. Duas das maiores companhias de alimento do mundo, Marfrig e BRF, são extremamente comprometidas com a produção de baixo carbono. A Marfrig já monitora 100% dos fornecedores diretos de gado em todos os biomas e deve atingir 100% dos indiretos ainda este ano. Investe em genética de rebanho, tecnologia para medir carbono no solo, sistemas integrados com a Embrapa e práticas que ajudam a preservar a vegetação nativa e a regenerar o solo. A BRF também tem um plano robusto, monitora toda a cadeia de grãos. Produz mais de 60% das aves e suínos com energia solar e avança com eficiência, inovação e fontes renováveis em toda a sua operação. De agora até o fim de novembro, o foco do Carbono Zero vai ser total na COP. A equipe inteira do Reset vai estar aqui em Belém. Além da cobertura completa e aprofundada no nosso site, você vai encontrar informações sobre a conferência nas nossas redes sociais, no YouTube. A gente também vai ter 2 webinars, um na metade da COP e outro para fazer um balanço final do resultado. E aqui no podcast a gente vai ter boletins diários com as principais notícias e também alguns episódios especiais. O primeiro sai daqui 2 dias. A gente vai te contar em detalhes o que esperar da COP30. Para acompanhar a nossa cobertura, se inscreve no podcast, assina a nossa newsletter e segue a gente nas redes sociais. Você encontra todos os links nas notas desse episódio. E agora a gente volta para falar de financiamento. Ainda faltam 2 dias para a batida de martelo que vai decretar o começo oficial da COP. E tem um martelinho mesmo, de verdade. Mas, como eu já disse aqui nesse podcast, a COP é parte de um processo contínuo. As conferências, como essa de Belém, servem para tomar decisões que são negociadas ao longo de muito tempo, às vezes ao longo de muitos anos. É nas COPs que essas decisões são aprovadas e são adotadas. Só que esse ano tem uma coisa um pouquinho diferente, ou uma particularidade. Um dos documentos mais importantes da COP30, na verdade, não é parte da agenda oficial. Mas esse documento tem a ver com o tema mais importante das COPs, ou pelo menos o mais polêmico: dinheiro. Eu vou explicar. A COP do ano passado terminou num clima muito ruim. A principal decisão que tinham para tomar era sobre uma nova meta de financiamento para os países em desenvolvimento, porque esses países não causaram a crise do clima, mas são os que mais sofrem com ela. Depois de uma negociação super difícil, chegaram a uma conclusão que meio que desagradou a todo mundo. Os países ricos se comprometeram a chegar a 300 bilhões de dólares por ano em doações ou financiamentos até 2035. Só que um painel de economistas montado pela ONU já tinha avisado que o total necessário seria de 1,3 trilhão de dólares. Ou seja, faltou 1 trilhão de dólares para fechar essa conta. Os países ricos não têm esse dinheiro no orçamento. Mais que isso, os americanos, pelo menos sob a presidência atual do Trump, não vão contribuir com nenhum centavo. E os europeus estão preocupados em se defender da Rússia. Também por causa do Trump, que falou várias vezes que não está feliz em pagar as contas da OTAN, que é a aliança militar do Ocidente.
Bom, toda essa explicação é importante para dizer o seguinte. Além dos 300 bilhões, ficou decidido que as presidências da COP29 e da COP30, ou seja, Azerbaijão e Brasil, iam produzir um relatório, o tal Roadmap Baku to Belém. Baku é a capital do Azerbaijão e onde aconteceu a COP do ano passado. Roadmap significa mapa do caminho, e a ideia do documento é justamente essa, apontar possíveis caminhos para que o mundo chegue ao 1,3 trilhão para os países em desenvolvimento. Só que esse documento é só indicativo, por assim dizer. As recomendações dele não vão ser adotadas pela COP. O roadmap não vai virar uma lei internacional. Isso é um problema? Sim e não. Tudo na COP precisa de consenso, então negociar o roadmap seria complicadíssimo. Por outro lado, isso dá a liberdade para os autores do roadmap de explorar mais ideias, de sugerir mais alternativas de financiamento climático. E por enquanto ele é só isso, um conjunto de ideias, um conjunto de alternativas, de possíveis caminhos. Alguns são mais genéricos e outros são um pouco mais específicos. O roadmap é assinado pelas presidências do Brasil e do Azerbaijão, mas a maior parte da iniciativa partiu dos brasileiros mesmo. E foi a pedido deles que o José Alexandre Sheikman, que é professor da Universidade de Colômbia, montou uma equipe de economistas para dar sugestões para o roadmap. O Sheikman juntou um time estelar, com 4 prêmios Nobel de Economia. Eu conversei com ele sobre esse trabalho que eles fizeram. Uma das coisas que ele me disse foi sobre esse número de 1,3 trilhão de dólares. O documento tem outras coisas além desse 1,3 trilhões, né? Essa é a headline, né? É manchete. Mas tem coisa importante, porque eles falam da taxação, das viagens aéreas, principalmente dos passageiros que têm maior impacto, porque ocupam mais espaço nos aviões, como primeira classe, classe executiva, o impacto da aviação privada. Taxar essas atividades, por exemplo, lá tem um número calculado que poderia gerar 80 bilhões por ano. Perto de 1,3 trilhões é só, sei lá, menos de 10%, certamente 7%, né? Mas 6% a 7%. Mas isso eu acho que é uma coisa real. O que ele está querendo dizer é que esse número, essa cifra, é menos importante que as ideias que estão surgindo para levantar esses recursos. Cobrar o imposto da aviação é uma delas. E o documento tem várias outras, como taxar gastos militares, taxar o transporte marítimo e por aí vai. Algumas outras envolvem um jeito novo de garantir que o investidor privado coloque dinheiro em projetos verdes, que é inclusive mais ou menos o que o TFF está fazendo. E isso já acontece hoje, claro, mas precisa ser multiplicado várias vezes e principalmente chegar nos países mais pobres, nos países mais vulneráveis. Eu escrevi uma matéria inteira no Reset que explica algumas dessas ideias que foram apresentadas no roadmap. E nem todas as recomendações, as contribuições, entraram na versão final do documento. O Sheikman me disse que a maior parte das recomendações que os economistas fizeram acabou ficando de fora. O documento só tem uma citação ao nosso trabalho. Ele não reflete o nosso trabalho, mas isso é mais ou menos proposital, porque não pode ter nada no documento final que não tivesse o acordo do Azerbaijão, né? E basicamente o Azerbaijão falou, olha, é só para a gente trabalhar nas ideias que foram discutidas no contexto da Action Agenda do ano passado e o COP30, do qual nós não fizemos parte, né? E o COP29, dos quais nós não fizemos nada, nenhuma parte. Mas ele também me disse que o fato de o documento não contemplar o trabalho dos economistas não é um problema. Os papers que eles produziram estão disponíveis e vão ser discutidos na COP e além, e depois. Essa é a parte mais importante, segundo ele. Trazer ideias novas, oxigenar essa conversa, porque ela é muito importante e muito urgente. E claro, depois testar tudo, tentar colocar em prática. Tem uma outra curiosidade sobre as COPs, uma particularidade que parece que não faz muito sentido. Mas enfim, o Brasil só vai assumir como presidente da COP, de fato, no primeiro dia da conferência. E esse mandato dura 1 ano. O embaixador André Corrêa do Lago, que vai ser o presidente da COP, prometeu dar continuidade a esse trabalho do roadmap ao longo do próximo ano, para desenvolver os conceitos, para colocar o que for possível à prova. Porque o problema do financiamento climático não é trivial e vai precisar de muita tentativa e erro para começar a ser resolvido. Eu estou gravando esse episódio na noite de sexta-feira. Não faz muito tempo que eu saí lá da Blue Zone, a Zona Azul, que é onde acontece a parte oficial da conferência. Ainda tinha muita gente trabalhando. A parte onde acontece a feira, que é onde ficam os estandes dos países e das organizações não governamentais, organizações internacionais, ainda estava em plena montagem, uma confusão. O Eduardo Laviano, que é repórter do Reset, conta pra gente o que ele viu e o que ele ouviu.
Tá ouvindo esse barulho aqui? Isso aqui é a entrada da Blue Zone na COP. Barulho de obra não falta. A gente vai passando aqui pelo stand, onde tem, por exemplo, a Arábia Saudita. Tudo ainda está sendo construído. E aí, quanto mais você anda, mais obra tem. É cabo de energia, é escada, é gente com capacete, é andaime. Aqui, nessa parte da feira, né, como fala, esse local onde tem vários países construindo seus estandes, é um vai e vem de pessoas, tudo muito acelerado, a galera está trabalhando a noite inteira e alguns até estão colocando música para tentar relaxar em relação à pressão de entregar tudo no próximo dia 10, é quando a COP começa de fato. A questão é que como a cúpula dos líderes foi adiantada, né, para o início no dia 6, acabou causando uma impressão estranha em muitos dos jornalistas e membros de delegações, porque está com aquela cara de que nada está acabado, que está tudo em obras. Então o chão, boa parte está tudo com madeira ainda. Você tem esse barulho, né, de obra que dá uma incomodada. E além disso, você também tem as pessoas que ficam andando para um lado e para o outro, né? Então aqui, por exemplo, eu estou na frente do estande de Azerbaijão, que foi quem sediou a COP anterior, e nada está pronto. Mas não é só isso não. A COP também está com problemas em relação ao fornecimento de alguns serviços básicos. Um deles é a água. Então, quando você entra na Blue Zone e vai para a parte de imprensa, o Media Center, está sem água desde o início. Muita gente está tendo que ir para o hangar, que é nas proximidades aqui, dentro da estrutura da COP, para conseguir usar o banheiro com água. Então, isso também virou um problema. Olha o barulho aqui. Barulho de obra. Ontem, quando a gente veio pela primeira vez aqui na Blue Zone, não tinha nem carpete ainda no chão. Hoje já colocaram. A imprensa, claro, mostrou, tanto na internet como na TV, como na imprensa escrita, que as obras ainda estavam rolando, enquanto chefes de Estado do mundo todo estavam discursando na plenária de abertura. Eu, o Eduardo e todo mundo que passou pela Blue Zone durante a cúpula dos líderes está na expectativa. A equipe do Reset está a postos para te contar tudo o que vai acontecer em Belém nas próximas 2 semanas. Inclusive se as obras da COP ficaram prontas a tempo. O Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é a editora de conteúdos de marca. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail. oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.